Querido Deus e eterno Pai, Senhor, na Tua presença nessa tarde nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio de estarmos aqui mais uma vez nos estúdios da capital do Caju para louvar, exaltar o Teu santo e poderoso nome. Te pedimos, ó Rei dos Reis, que nessa tarde, através dessa programação, as vidas que estão, ó Pai, a ouvir essa programação, a participar, sejam alcançados através da Tua palavra, no nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nesta tarde abençoa o Teu servo, Bolivar Lima, a sua família, este ministério aqui nesta rádio, Senhor. Abençoa o Teu servo, ó Pai, de uma forma especial, concedendo graça, vitória, que nesta tarde possamos, ó Pai, se alegrar na Tua presença. Fala com o Teu povo, Senhor, através da Tua palavra. Somos carentes, somos necessitados para ouvir a Tua voz nesta tarde. Pai, nós te pedimos, ó Pai, a Tua bênção, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, nosso irmão Bolivar Lima, todos que estão na escuta, agradecemos pelo convite de estarmos aqui para mais uma vez falarmos da palavra de Jesus. Você que está aí agora na sua casa, fique atento, estaremos trazendo aqui uma reflexão da palavra de Deus, e essa reflexão é uma palavra que há de falar muito forte ao meu e ao teu coração, no nome de Jesus. Amém? Abra aí a sua Bíblia aqui em Jonas capítulo 1. Glória a Deus. Jonas capítulo 1, versículo 8, apenas um versículo, que diz assim: então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? E qual é a tua terra? E de que povo és tu? Amém, queridos? Queridos e amados irmãos, esse é um texto conhecido dos irmãos. Os irmãos que estão na escuta agora são conhecedores da história do livro de Jonas, o que aconteceu com o profeta Jonas. Jonas, ele, profeta de Deus, que estava com a incumbência de levar a mensagem, o aviso de Deus para a cidade de Nínive. E essa cidade, Deus haveria de puni-los se não se arrependesse. E ele estava com essa responsabilidade, os irmãos são bem conhecedores, de levar a mensagem da palavra de Deus. Outro dia nós tivemos lá na congregação de Lagoa Seca, em um culto de ensino, falando sobre esse mesmo texto. Nós queremos aqui apenas dar uma pincelada a respeito do que nós falamos lá. Só que o que nós vamos falar é outro assunto dentro do mesmo contexto aqui, que o Senhor falou aos nossos corações, que nós não pregamos lá. Havia até falado que ia pregar lá, mas o Senhor não permitiu. E aprove a Deus, nesta tarde estamos aqui para falarmos de um assunto muito maravilhoso, muito maravilhoso. E na congregação nós estivemos falando sobre o personagem Jonas e aqueles homens da embarcação. Os irmãos sabem que ele, ao receber a mensagem de Deus para ir à cidade de Nínive, ele não disse que não ia, ele pegou outra direção e foi para Tarsas e entrou numa embarcação, e ali ele foi para o porão para dormir, e naquele momento uma grande tempestade sobreveio sobre aquela embarcação, sobre aquele mar. E naquele momento, os homens que estavam ali naquela embarcação, eles ficaram desesperados e chegaram a ver a pessoa de Jonas, e eles ali começaram a interrogá-lo, né? Que foi o versículo que nós lemos nessa tarde. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E que povo és tu? Queridos e amados irmãos, naquele momento, nós estivemos falando ali sobre Jonas representando uma igreja antiga, uma igreja que tinha comunhão com Deus, uma igreja que tinha uma missão, uma incumbência de levar a mensagem de Deus.
uma igreja que tinha intimidade com Deus, representada pela pessoa de Jonas. E também a igreja antiga e a igreja nova. Que igreja nova? A igreja que foi ali, através daqueles homens, as suas atitudes revelaram uma igreja dentro daquela embarcação. Olha o mistério de Deus. Quando eu estava lendo semana passada esse texto, eu me maravilhei. Por quê? Porque as atitudes que Jonas, como uma igreja antiga, uma igreja que tinha comunhão, uma igreja que estava fazendo a vontade de Deus, ele não tomou as atitudes que aqueles homens daquela embarcação, representando uma igreja nova, tomou. Como assim? As atitudes. Nós vamos só dar uma pincelada aqui, nós vamos entrar dentro do texto que queremos relatar nessa tarde. Presta atenção aí. Os homens, olha aqui, ó, os homens, quando eles receberam a notificação de Jonas, que quem era ele, através da interrogação, Jonas declarou, ele disse, eu sou hebreu, como o Senhor, e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez os céus e a terra. Quando naquele momento Jonas disse isso, que era hebreu, que temia ao Senhor e servia ao Deus que criou os céus e a terra, naquele momento, querido, eu não sei aonde, os detalhes da vida, aonde esses homens um dia ouviram falar sobre esse Deus dos hebreus, o Deus criador dos céus e da terra, mas só sei que neste momento, atitudes, posições que esses homens naquela embarcação, no meio da tempestade, eles tomaram, era atitude que era para ter tomado a pessoa de Jonas, que representava uma igreja antiga, uma igreja que tinha base, uma igreja que tinha comunhão, uma igreja que estava incumbido de uma responsabilidade, uma igreja que estava fazendo a vontade de Deus. Só que a igreja antiga, ela se reservou, e uma igreja nova estava sendo erguida. Mas como assim, irmão? Como é que você declara isso? Veja bem aqui, queridos. Aleluia. Veja bem aqui o que é que acontece aqui. Olha aí. Então os homens se encheram de grande temor e disseram, olha aí, querido. Então os homens se encheram de grande temor ao ouvir que Jonas era hebreu e servia e temia ao Deus criador dos céus e da terra. O temor que poderia estar sobre a vida de Jonas, que representava uma igreja antiga, de comunhão, que tinha raiz, já não tinha mais. Agora estava sobre aqueles homens, quando ouviram falar a respeito que ele temia ao Deus Criador dos céus e da terra, eles se encheram de grande temor. Querido, isso me maravilhei. Eu me maravilhei porque cada momento que eu ia lendo cada parte do versículo, eu me enchia de alegria em saber como é importante, meu querido, aleluia, o nosso Deus, ele é conhecido, aleluia, em todo o mundo, aleluia, aleluia. Há quem tenha ainda, há quem diga ainda, pessoas que perderam o temor, perderam a reverência, perderam a humildade, perderam o amor, aleluia, pelo Deus Criador dos céus e da terra, mas ainda tem pessoas, aleluia, embora que não esteja no nosso meio, mas que quando ouvem falar do Deus Criador dos céus e da terra, se apodera um temor, um respeito ao nosso Deus soberano. Olha o que é que ele diz, a primeira atitude deles, se encheram de grande temor. Olha o que eles disseram, por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque lhe tinha declarado. Outra atitude, disseram-lhe, que faremos nós para que o mar se acalme? Outra atitude, que era para estar enquadrada, encaixada na vida de Jonas, que representava uma igreja antiga, de base, de comunhão, estava agora numa igreja nova, que buscava a solução para o problema. Eles buscavam a solução para o problema, para que aquela tempestade se acalmasse, tudo viesse passar. Veja como é importante, querido, o que nós relatamos aqui. Além disso, para ganharmos tempo, olha, aleluia, a posição, a terceira posição desses homens. Clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós rogamos que pereçamos, aleluia, não pereçamos por causa deste homem, e ponha sobre nós o sangue inocente, porque o Senhor fizeste como aprove. Outra atitude, esses homens, eles mesmos clamaram ao Senhor
pedindo que o Senhor viesse a intervir sobre o sangue inocente. Querido, isso aqui eu fiquei maravilhado. Enquanto, queridos, pessoas estão deixando para trás, aleluia, como, aleluia, uma igreja de princípios, que vive na verdade, que vive em comunhão. Deus está levantando pessoas ainda nos dias atuais. Deus, aleluia, Deus está levantando pessoas nos dias atuais. Oh, glória a Deus, que teme ao Senhor, que busca a solução para a situação que estão passando, que ainda clama, busca ao Senhor. Olha, aqueles homens, eles mesmos oraram, diz a Bíblia, eles mesmos clamaram ao Senhor, rogando que o Senhor viesse intervir naquela situação. Só que o mais forte aqui, ó, é o versículo, aleluia, 17. Então, 16, 17. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor. E olha aí, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Veja bem, querido. 4 atitudes que era para estar revelado numa igreja antiga, numa igreja de princípio, numa igreja que estava nativa, levando o porta-voz de Deus, comunhão com Deus, recebendo a mensagem divina para levar para o pecador. Já estava distante esses princípios. O quê? Os princípios do temor, os princípios de buscar a solução para a situação, um princípio de orar ao Senhor e sacrifício ao Senhor e votos ao Senhor. Mas assim, meu querido e meus amados irmãos, o nosso Deus, Ele sabe como fazer. Mas, meu irmão, aí Jonas, nessa situação, lançaram Jonas, aleluia, fora da embarcação. Me jogue fora, porque aí vai acalmar essa tempestade. E Jonas foi lançado fora da embarcação. De repente, meu querido, Jonas foi apanhado por um grande peixe, e lá nas entranhas do peixe, meu querido, ele, aleluia, orou ao Senhor. E eu quero falar nesta tarde rapidinho aqui, bem rapidinho aqui, querido, sobre, meu querido, o fracasso e a restituição. O fracasso e a restituição. O fracasso de uma igreja antiga, de uma igreja de princípio, de uma igreja que tinha comunhão, de uma igreja que estava nativa, de uma igreja que estava caminhando, fazendo a vontade de Deus, mas por um momento, mas por uma ocasião, saiu do foco, saiu da trilha, saiu do caminho, saiu do centro da vontade de Deus, e veio prejuízos, veio fracassos. E nessa tarde, quem sabe pessoas que estão nos ouvindo, que fazia parte da igreja, a igreja antiga. Que igreja antiga é essa, irmão? É uma igreja que tem muitos anos, uma igreja de princípio, uma igreja de comunhão, uma igreja que preserva a palavra, uma igreja que anda em intimidade com Deus, uma igreja que é porta-voz de Deus, uma igreja que tem raiz. De repente, meu querido, hoje você está vendo, olhando sua história, vivendo de passado, quem você era, o que você fez, o que você fazia, como você, aleluia, era na presença de Deus, e hoje você se encontra distanciado, aleluia, no pecado, fracassado. Mas tudo isso é porque tomou atitude em sair da vontade de Deus. Oh, Lamandaraia Seribicas. Primeiro quero falar o fracasso que levou a igreja antiga ao fracasso. Queridos, ela recebeu na pessoa de Jonas a mensagem de Deus: olha, vai lá à cidade de Nínive e diz para ela que se ela não se arrepender, um juízo vai vir sobre aquela cidade, aquele povo. Queridos, aquele momento era um momento ainda de comunhão, de intimidade. Deus com a igreja, Deus com Jonas, Deus, aleluia, com o seu povo. Mas de repente, Jonas toma outra direção. Primeira situação, primeiro ponto, primeira coisa que foi feita pela igreja antiga, que fez ela ir ao fracasso. Meu querido, eu estou sentindo uma alegria de Deus aqui. Eu sei que nesta tarde, em o nome de Jesus Cristo, Deus está falando com vidas, que era uma igreja cheia da presença de Deus, era um homem cheio de Deus, e hoje se encontra embaraçado, fracassado. Mas nesta tarde, aleluia, tem restituição, aleluia, para a sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele contempla a tua vida nessa tarde, e o que Ele quer que nesta tarde é que você venha
seguir a receita que vai ser repassado nesta tarde para a restituição, para você ser o que você era antes, você ter o que você tinha antes, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Para isso, fique atento, porque a palavra de Deus está sendo ministrada agora, e eu sinto um poder e uma autoridade nessa tarde, através desta palavra, que Ele está visitando vidas, que era uma igreja cheia de Deus, era uma igreja cheia de intimidade, guardava os princípios, mas hoje se encontra embaraçado no pecado, mas tem saída para a tua vida nessa tarde, no nome de Jesus Cristo. Primeira situação que aconteceu na igreja antiga, para ela ir o fracasso, foi a omissão. Jonas se omitiu em fazer a vontade de Deus. Queridos, alguém esperava talvez aqui um adultério, quem sabe aqui uma omissão. A Bíblia nos fala: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Queridos, veja bem o que aconteceu. Você pode ter uma ideia que às vezes quando alguém sai, vai começando a sair do centro da vontade de Deus, tem algumas coisas que vai se encaixando, algumas coisas que vai dando certo, algumas coisas que vai colaborando, e nós vamos achando que às vezes é correto, é a vontade de Deus, e às vezes não é. Deixa eu dizer uma coisa aqui: nem toda união, nem toda coisa que está dando certo está no centro da vontade de Deus. Você se lembra da Torre de Babel? Aqueles homens, a união para construir aquela torre, a união, um para cá, mas Deus não estava no negócio. Deus não estava no negócio. Jonas foi dessa forma. Veja bem, ele encontrou a embarcação, pagou a passagem e entrou. Não estava dando certo as coisas, só que Deus não estava naquele barco. Deus não estava naquele barco. Deus não estava naquela direção. Eita Jesus. Tem pessoas que nessa tarde, olha, você sabe que este caminho que você está querendo trilhar não está no centro da vontade de Deus. Volta enquanto é tempo. Volta antes que o prejuízo seja maior. Ei, volta para a tua família. Deixa essas coisas de lado. Para com essas coisas. Desliga, aleluia, essas coisas. Deleta essas coisas. Acaba com esses telefonemas. Acaba com esses olhares. E fita a tua comunhão com Deus, porque Deus é aquele que preserva na tua vida, aleluia, algo tremendo que Ele tem a fazer na tua vida, mas precisa você voltar. Saia deste barco, saia deste trilho que você está querendo caminhar, fica no barco que Jesus está, no centro da vontade de Deus. Ele se omitiu, irmãos. Ele tinha uma responsabilidade, que levar a mensagem para Nínive, só que ele tomou outra direção, se omitiu. Aleluia, Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: existe mais pessoas hoje errando, saindo da presença de Deus, no pecado da omissão, do que até mesmo naqueles que estão praticando. Por quê? Porque, queridos e amados irmãos, ali representava vidas. Deixa eu dizer uma coisa: uma vida só vale mais do que o mundo inteiro. E ali eram muitas vidas. Queria se arrepender através da palavra, aleluia, que Deus tinha entregado para ele, entregar para aquele rei, para aquela cidade. Oh, glória a Deus. E às vezes, meu querido, nós saímos, aleluia, da presença de Deus e nós nem percebemos, aleluia, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, o que Deus nos outorgou, o que Deus nos orientou. Mas nessa tarde, deixa eu te dizer, aleluia, ainda há tempo para voltar, ainda há tempo. Quem sabe agora neste momento, quem sabe em outro horário, pessoas que vão estar ouvindo esta palavra, em nome de Jesus Cristo, aleluia, que está pensando em tomar outra direção, aleluia, em parar de fazer a vontade de Deus. Então agora eu vou me isolar, eu agora vou ficar quieto no meu canto, eu não vou fazer mais nada, esse negócio de sair pregando a mensagem, esse negócio de fazer a vontade de Deus, eu vou cuidar agora da minha família. Quem foi que disse que você trabalhando, você continua cuidando da sua família, fazendo, aleluia, o que é de direito? Mas eu te digo uma coisa, não recua, aleluia, aquilo que o Senhor nos entregou, não, querido. Sabe por quê? Porque o preço é grande, sabe por quê? Porque o Senhor nos chamou como embaixador, como porta-voz de Deus, para levar a sua palavra aos perdidos. Primeira coisa que levou Jonas, como a igreja antiga,
ao fracasso, se omitiu. Ele não quis ir à cidade de Nínive, ele foi para Tarsis. É o prejuízo tremendo. Outra coisa, que uma puxa a outra. Jonas, quando ele se omitiu, além de fazer a vontade de Deus, que ele foi para aquela embarcação, que entrou lá na embarcação, o que foi que ele foi fazer? Ele estava dormindo. Olha, querido, quando você sai do centro da vontade de Deus, querido, você fica sonolento, dormente. Querido, as coisas acontecendo real, e você está no estado inerte, dormindo, sem ver, está no sono. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu sei que a igreja do arrebatamento, ela está preparada. Ela está preparada para a vinda de Jesus. A igreja, estou falando a igreja, não estou falando todo o povo não, a igreja, aqui está separada para a vinda do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa, tem muita gente aí, aleluia, no meio da igreja, que está dormindo um sono profundo. Ei, se acorda, dormente, se acorda para a realidade. As coisas estão acontecendo e você está dormindo. Desperta. Mas o motivo é porque às vezes nós saímos do centro da vontade de Deus. Nós saímos da vontade de Deus, fazemos a nossa vontade e os prejuízos vêm. E nós ficamos, meu querido, dormindo. Como é que aquele homem conseguia dormir no meio daquela tempestade? Pessoas angustiadas porque o barco estava quase indo a pique. Aleluia. E o homem dormindo. Sabe o que é isso aí, meu querido? Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, as coisas acontecem e parece que está tudo fechado, tudo vedado, que nós não conseguimos enxergar. Mas nessa tarde, através desta palavra, o Espírito de Deus está bradando: desperta para uma realidade. Você não está vendo, não, o vento está soprando de um lado para o outro, mas eu te digo uma coisa: se Jesus estiver no barco, nós vamos vencer essa batalha no nome de Jesus. E quando não der mais para a igreja suportar as agrulhas aqui dessa terra, ele vem buscar a sua igreja. Você faz parte da igreja, você está esperando a vinda de Jesus. Por isso fica atento, porque a qualquer hora a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. Outra coisa que fez, olha, as coisas iam começando a revelando que a igreja antiga, ela passou a ficar agora só uma igreja religiosa, só no ritual. Você sabe o que foi que Jonas disse para os homens? Ele começou a dialogar e disse que era hebreu e servia ao Deus que criou os céus e a terra. Veja bem, querido, além de ele se omitir em fazer o bem e a vontade de Deus, além de estar como dormente, depois que foi despertado, ele apareceu, a igreja apareceu, a igreja apareceu, Jonas apareceu, diante agora de uma realidade. Ela foi despertada, só que ela apareceu diferente. Como? Ele disse que era hebreu e temia ao Deus que fez os céus e a terra, ou seja, ele estava, aleluia, só com a aparência, porque ele disse que temia e as suas atitudes não estavam, aleluia, casando com o que estava sendo, aleluia, acontecendo naquele momento. Ou seja, o diálogo da igreja, aleluia, naquele momento era um diálogo de aparência. Ah, meu querido e meu amado irmão, nós viemos aqui nessa tarde, essa palavra ardeu aqui no meu coração, falou comigo, se não falou com você, tudo bem, mas falou comigo. Mas eu tenho que falar para você e dizer que hoje há muita gente vivendo só de aparência, de religiosidade, falando sobre amor, mas não existe amor, porque as vidas estão perecendo, falando de muita coisa, mas a situação, nós estamos vivendo só de palavras, de língua. Está precisando uma ação, e Jonas estava representando uma igreja antiga, mas só com religiosidade, estava faltando a essência. Muitos de nós está faltando a essência, estamos vivendo de aparência, estamos dialogando que somos filhos de Deus, dialogando que tememos ao Senhor, mas as nossas atitudes não se concordam, não encaixa com isso. Mas nessa tarde tem restituição. Aleluia! Olha o cenário que estava agora uma igreja antiga, cenário difícil. Só que quando ele foi lançado no mar, que ele foi apanhado por aquele grande peixe, lá nas entranhas do peixe, aí já começa o processo. Querido,
Deixa eu te dizer uma coisa, rapidinho para nós concluir aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. O círculo está se fechando. Igreja do Senhor, o círculo está se fechando. E o que vai acontecer, meu querido, é que a qualquer momento, aleluia, nós seremos apanhados, aleluia. Sabe para quê? Aleluia, para nós voltar o que era nós antes. Nós voltar o que nós era antes. Aleluia. Muitos já perderam os princípios, muitos já perderam, meu querido, a identidade, e a situação se agravou. Este aqui foi o estado que levou a igreja antiga ao fracasso. Hoje pessoas vivendo só de lembrança. Rapaz, como era bom no tempo antigo, os cultos, os hinos da harpa, as pessoas já eram batizadas com o Espírito Santo, os cultos eram fervorosos, vivendo só, aleluia, de saudosismo dos tempos passados. Mas nós podemos viver esses tempos nas nossas vidas, querido, quando nós fazemos o que Jonas fez quando ele foi apanhado para aquele grande peixe. O que foi que ele fez para que a restauração viesse sobre a sua vida? Ele orou ao Senhor no ventre do peixe. Oração, querido, diferente de muitas orações. Tem muitas orações bonitas, muitas orações enfeitadas, mas está faltando a essência, a sinceridade em muitas orações. Jonas, naquele momento, ele estava no ventre do peixe, aleluia, e o primeiro sinal para uma restituição na igreja antiga, que estava agora numa situação difícil, era a oração e o arrependimento. Ele estava arrependido. Olha aí, querido. Faltando arrependimento, Senhor, em muitos nós. Tem muitas pessoas com remorso. O que aconteceu? Como é que pode uma restituição? Como é que pode, de uma hora para outra, Deus mudar o quadro da igreja? As situações que têm se agravado. Aleluia, tem que haver arrependimento. Hoje as pessoas não estão nem aí para se arrepender. As pessoas estão, aleluia, estão vivendo aí sem procurar diante do Senhor, aleluia, uma renovação, uma comunhão, uma intimidade. Não estão preocupados com a sua vida espiritual, e isso traz um prejuízo tremendo, querido. Isso traz um prejuízo tremendo. Nós estamos com um projeto agora que o Senhor falou aos nossos corações. Eu senti muito forte quando Deus falou no meu coração. Aleluia, um projeto agora, querido, de nós, aleluia, nos cultos, as entradas dos cultos, como no Salmo 120 ao Salmo 134, aleluia, os cânticos dos degraus. Nós já, aleluia, conversamos com a igreja, aleluia, antes do culto, meia hora antes, nós vamos estar ali nos degraus da igreja ali, e muitos irmãos, 12 irmãos, louvando os hinos da harpa, os irmãos entrando dentro da igreja, e aquela equipe ali em consagração e em oração, com violão, os irmãos entrando dentro da igreja, a gente vai entrar, e os irmãos vão entrando e louvando os hinos da harpa, para quando chegar lá dentro, aleluia, a nossa adoração já começar, até mesmo, meu querido, porque nós temos que buscar um arrependimento diante de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Isso vai acontecer no começo do culto e no final do culto. Terminar o culto, a equipe já está lá de novo, aleluia. Sabe por quê, meu querido? Para não dar brecha para o diabo, nós temos que, aleluia, apressarmos, nos arrependermos, aleluia, para que o Senhor venha ter misericórdia em nossas vidas, porque as coisas estão se complicando diante da situação que Jonas, depois de tudo isso que orou, ele se arrependeu e sacrificou ao Senhor o sacrifício, aleluia. Nós estamos vivendo hoje, querido, aleluia, apenas, aleluia, nós dizemos que fazemos e não fazemos. Deus está querendo um sacrifício vivo de nossas vidas, uma entrega nossa diante do Senhor, aleluia. Tem pessoas, meu querido, tá tão dormente, tá dormindo no sono da negligência, que agora, meu querido, aleluia, são crentes domingueiros. Como é que uma vida espiritual pode progredir, pode crescer dessa forma? Como que essa pessoa pode ter paz, pode ter alegria, aleluia, apenas estar na igreja de domingo? Como que as coisas podem dar certo, meu querido, se nós amamos, se nós temos intimidade com Deus, se nós queremos ver a mão de Deus sobre as nossas vidas? Nós temos que aproveitar. É segunda, é terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, está na presença de Deus. Sabe por quê? Porque ainda é pouco, porque Ele pagou um alto preço naquela cruz, pelos meus pecados e pelos teus pecados. Talvez nessa tarde, o que você precisa é nós se prostrar diante de Jesus, orarmos, se arrependermos e colocarmos a nossa vida em sacrifício diante da presença de Deus. Talvez para muitas pessoas que estão agora dormindo no sono da negligência, se omitindo em fazer a vontade de Deus,
Isso aqui é uma mera palavra diante dessas pessoas. Mas para aqueles que querem se levantar, se erguer, sabe a realidade, sente saudade dos tempos em que estava na presença de Deus, como homem de Deus e mulher de Deus, que era instrumento na mão de Deus. Para um momento de fraqueza, chegou a falhar, a deslizar, chegou a desanimar. Mas hoje, você pode ir na sua casa agora, você se arrepender, você confessar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Ele perdoa os teus pecados e restituir a tua vida. Jonas, naquele momento, quando ele orou, quando ele, aleluia, se arrependeu, sacrificou o Senhor, ficou diante, aleluia, aquele peixe colocou para fora, aleluia, e naquele momento ele foi, aleluia, buscar novamente fazer a vontade de Deus, ou seja, houve uma restituição, a mensagem de Deus foi levada àquela cidade, e aquele povo se arrependeu. Quando o rei ouviu a mensagem, até os animais se vestiram de pano de saco, eles se arrependeram, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, quando nós se levantamos, aleluia, o Senhor restitui. Se levante hoje, meu irmão, se levante hoje, minha irmã, levante a sua cabeça. Você pode ser ainda cheia do Espírito Santo, pode ser uma igreja comprometida com a verdade de Deus, pode ser porta-voz de Deus, porque o Senhor ainda tem plano na tua vida. Quem que diria que Jonas novamente ia chegar à cidade de Nínive, mesmo estando no ventre daquele peixe grande? Mas ele se arrependeu, e quando nós se arrependemos, há perdão de Deus. O Senhor tem misericórdia de nossas vidas. E nessa tarde, você pode estar aí comentando, aleluia, na página da igreja, ligando para cá e dizendo: eu quero aceitar Jesus e eu quero me reconciliar, e o perdão de Deus vai estar sobre a tua vida, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero orar pela sua vida agora, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor venha restituir a tua vida. Homem de Deus, mulher de Deus, levanta a tua cabeça, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, na tua presença, Pai bendito, nesta tarde, eu te louvo, eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. Esta palavra que foi falada, Senhor, aleluia, ao meu coração. Muito obrigado, Senhor. A cada dia nós temos, ó Pai, que nos aproximarmos, ó meu Deus, como, ó Pai Celestial, o primeiro estágio de Jonas foi, ó Pai, que levou o fracasso, mas o segundo estágio foi o que levou a restituição. Que nesta tarde, Senhor, vidas que estão precisando ser restituídas a sua vida espiritual, o seu ministério, quem sabe áreas na sua vida, meu Deus, que haja agora oração, arrependimento, doação, sacrifício vivo diante da tua presença, para que esta mudança venha acontecer em muitas vidas, para a honra e a glória do santo nome de Jesus. Te peço agora, Senhor, em favor de todos os ouvintes, que o Senhor continue falando, se revelando aos corações de cada um, Senhor, segundo a tua vontade. Pai, eu te peço em favor do teu servo, irmão Bolívar, a sua família, o seu lar, continua dando graça e vitória. A sua família seja, o Senhor, agraciado pela tua potente mão. Ah, meu Deus, a mim que falo contigo, a minha esposa, meus filhos, toda a congregação ali de Lagoa Seca, toma em tuas mãos, abençoa maravilhosamente o teu povo, dá graça, dá saúde e nos abençoa nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.